Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro. Nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum. E antes de mais nada, gostaria de me solidarizar com o município de São Benedito do Sul, aqui da nossa Diocese de Garanhuns, que mais uma vez padece as inundações. Estas chuvas que caíram, estão caindo durante estes dias, aqui no Agreste Meridional, atingiram fortemente o município de São Benedito do Sul. A Defesa Civil do município já está agindo, a Caritas Diocesana também já está alerta. Mais uma vez, nós já solicitamos a solidariedade de todos os irmãos e irmãs para que possamos socorrer os desabrigados de São Benedito do Sul. Ainda não temos uma avaliação precisa da situação, mas em breve daremos melhores esclarecimentos. E eu agradeço a você pela sua companhia todos os dias, aqui pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts. Vamos meditar a Santa Palavra de Deus nesta semana em que começa o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Dia 11 de novembro, de 11 a 15 de novembro, na Arquidiocese de Olinda e Recife, acontecerá o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Vamos ao texto do Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como é bonito a palavra de Deus, como é bela, como é bonita, como nos ajuda a trilhar um caminho de santidade. Ontem celebramos a solenidade de todos os santos. Hoje Jesus continua nos dizendo, à luz das bem-aventuranças, como é que nós devemos fazer para ser santos. E aí, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, Jesus faz uma série de afirmações, utilizando sentenças, ditos, e o conteúdo destas sentenças de Jesus versa primeiro sobre o escândalo, versículos 1 e 2. Depois sobre o perdão e a correção fraterna, versículos 3 e 4. Depois sobre o poder da fé, versículos 5 e 6.
e também sobre o serviço humilde e sobre a gratidão. Versículos 7 a 10. Olhemos então o texto de hoje. Primeiro, versículos 1 e 2. Skandalon. A palavra skandalon, em grego, está associada a duas imagens. Primeiro, a algo semelhante a uma armadilha, por exemplo, a uma armadilha para pescar, ao gatilho de uma armadilha, é como a gente diz, caiu numa arapuca. É aquilo que desengatilha e faz a pessoa pecar, leva uma pessoa a pecar, escandaliza a pessoa. A outra imagem, então a primeira imagem é essa da armadilha, de vara de pesca, de um gatilho, de uma arapuca, alguma coisa utilizada para captar, para capturar peixe ou pássaro ou coisa do gênero. A outra imagem é a imagem da pedra, a pedra de tropeço. A pedra de tropeço causa queda, causa ruína, é ocasião de queda, é sedução do pecado, é a tentação de renegar a fé. Assim, a palavra escândalo significa algo que faz tropeçar, que faz cair, e sobretudo na igreja primitiva está associado à apostasia. Apostasia significa renegar a fé. Quando havia perseguições, os cristãos eram levados diante de autoridades do Império Romano e eram forçados ou a renegar a fé, apostatar, ou eram punidos, chicoteados e até mortos por causa da fé. Desta forma, o escândalo provoca, sobretudo, nos pequenos, nos mais fracos, naqueles que estão mais susceptíveis às crises, expostos às crises, provoca exatamente a queda e a ocasião de fraqueza e pecado. Jesus utiliza uma imagem muito forte. Ai daqueles que causam escândalos. Mas os escândalos são inevitáveis por causa do mistério do mal. O mistério do mal, o mistério do maligno que habita em nós, nos faz, infelizmente, provocar escândalo em alguma situação. Mas ai daquele que seriamente provoca os escândalos e fere a sensibilidade de fé dos pequeninos. Jesus utiliza a imagem da mó, a pedra do moinho. Aqui é o moinho de pedra utilizado para macerar o trigo, a cevada ou coisa do gênero. Melhor seria que se pegasse a mó, a pedra grande do moinho, e amarrasse no pescoço e se lançasse ao mar. Aqui a imagem é fortíssima porque a pedra é pesadíssima. E os mares de Israel, tanto o mar da Galileia quanto o mar Morto, são extremamente profundos por causa da grande fossa do Rio Jordão. Então a primeira palavra diz respeito ao escândalo, evitar o escândalo, não conduzir os pequeninos à queda. O segundo ensinamento de Jesus diz respeito ao pecado e ao perdão. Se o irmão pecar, você deve admoestá-lo, você deve repreendê-lo, você deve corrigi-lo. Se ele se converter, você deve perdoá-lo. É a pedagogia do perdão na vida comunitária. Mas Jesus vai adiante. Se alguém pecar 7 vezes contra você e 7 vezes vier pedir perdão, você deve perdoá-lo. Então o perdão, a correção fraterna no seio de uma comunidade eclesial deve ser algo constante e deve fazer parte da vida de cada um de nós. Como é difícil oferecer perdão, como é difícil perdoar, liberar perdão para as pessoas que nos ofendem. É o pedido de Jesus, é o ensinamento de Jesus, liberar perdão mesmo quando é tão difícil.
O terceiro ensinamento diz respeito à fé. A força da fé não depende da grandeza, mas depende exatamente da vinculação a Cristo Jesus, vinculação à promessa que Cristo nos fez. Os discípulos pedem a Jesus que faça a fé crescer. Esse pedido já é expressão de fé. Já é a consciência da nossa própria impotência. A imagem da amoreira transplantada no mar é própria somente do Evangelho de Lucas. Obviamente, é uma imagem hiperbólica, é um exagero literário de propósito. Esse bloco, versículos 5 e 6, é exatamente uma resposta ao pedido dos discípulos. Os apóstolos oram pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumentar a fé, obviamente, não se trata de quantidade, não podemos mensurar, não podemos medir a fé, mas se trata de adesão, se trata de comprometimento, se trata de confiança. Para Jesus basta um pouco de fé, desde que seja uma fé verdadeira, para se fazerem coisas impossíveis. Exatamente como no exemplo hiperbólico da amoreira transplantada no mar. Então vamos pedir a Jesus estas três grandes graças. A primeira, que Ele nos livre dos escândalos, para não fazer os pequeninos apostatarem, traírem e renegarem a fé. Segundo, que o Espírito Santo nos dê a graça de oferecer perdão e perdoar as pessoas que nos ofendem. E terceiro, que Jesus aumente a nossa fé, a nossa adesão a Ele, a nossa confiança, o nosso compromisso com o Evangelho do Reino de Deus. Seja essa a nossa oração no dia de hoje. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.